Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um tempo com a palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Vamos para mais uma reflexão devocional, visando assim a sua e a minha edificação espiritual. Uma das coisas que a gente não pode deixar de aprender na Bíblia é que a salvação é um presente de Deus. Isso significa dizer que não existe mérito, nem em você, nem em mim, para que a gente, de alguma forma, garanta a nossa própria salvação. Salvação é um presente de Deus. Pelas nossas ações, nós só merecemos a condenação. Mas a gente descobre nas Escrituras que Deus enviou o seu único filho, seu filho amado, para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e ele ressuscitou, o que demonstra para a gente que nós temos garantia de vida eterna à nossa disposição, quando cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Aliás, esta é a única obra que a gente talvez possa realizar. A obra de salvação é completada por Jesus na cruz e a única coisa que Deus espera de você é que você arrependa-se de seus pecados e creia, que você receba esse presente pelo método, pelo meio que Deus estabeleceu, que é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que foi anunciada, pregada a você. Embora a gente seja salvo pela graça de Deus, então a gente não precisaria mais fazer as coisas corretas? Pelo contrário, para ser salvos não precisamos, mas para mostrar, evidenciar que nós somos salvos, aí sim, nós precisamos demonstrar um estilo de vida onde as coisas corretas farão parte dele. Neste ponto, o Salmo 15, que vamos meditar hoje, ele é muito importante. Ele foi escrito, com toda certeza, antes e muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Mas ele é um texto em que o rei Davi escreveu e que ilustra muito bem como deve ser a vida daqueles que querem andar perto de Deus, que querem viver, habitar na presença de Deus. Então, mesmo no Velho Testamento, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e texto que é repetido várias vezes no Novo Testamento, somos ensinados que a fé é demonstrada pela prática de vida, que então algumas pessoas vão evidenciar o que aconteceu no seu coração, o que aconteceu na sua vida quando Cristo chegou lá. Eu quero ler então com você o Salmo 15 e depois fazer uma breve reflexão nele. Vamos ao texto. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita a quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Muito bem, a gente não tem um contexto histórico definido para este salmo. Certo comentarista bíblico acredita que tenha sido quando Davi levou a Arca da Aliança para o Monte Sião, onde fica a cidade de Jerusalém. O que é interessante aqui nesse salmo é que ele faz uma descrição de como deve ser a vida da pessoa salva, como essa pessoa deve viver para agradar a Deus. Veja que é uma lista de qualidades necessárias ao crente.
Então, eu quero pensar com você aqui algumas características e algumas coisas importantes aqui no texto. Primeira delas, um desejo intenso de estar na presença de Deus é o que é encontrado aqui. Olha o versículo 1, diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Infelizmente, eu não consegui aprender hebraico e grego. Eu choro com isso, mas infelizmente não consegui aprender. Mas eu fiz uma análise desse texto, ainda que com as minhas limitações, com base numa Bíblia digital que eu tenho. E lá nessa Bíblia tem o dicionário de Strong, né, o léxico de Strong, que nos ajuda a entender grego e o hebraico. Ele traz as traduções possíveis das palavras. E eu descobri que a palavra traduzida por habitará, nesse verso, se refere a uma habitação transitória. Mas que na segunda metade do verso 1, a palavra original para morar fala de uma habitação permanente, definitiva. Então, talvez o rei Davi quisesse dizer aqui que há um lugar onde Deus está e que nós podemos chegar até ele, mas não temos condições de permanecer. Porém, podemos habitar eternamente num lugar mais próximo possível do Senhor. Penso que ele estivesse, talvez, falando aqui do tabernáculo, do templo, onde somente os sacerdotes entravam, e a cidade como um todo, o monte de Deus, onde Deus, simbolizado ali com aquele templo, estava presente. E por isso o povo pudesse ali desfrutar da presença do Senhor. Mas, tentando trazer isso para nós, estas palavras poderiam muito bem indicar o desejo sincero de um coração ou da pessoa que quer estar para sempre muito perto de Deus e que quer permanecer eternamente nessa condição. Algo que só é possível por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, só um crente em Cristo pode alcançar esse alvo, porque ele foi justificado pela sua fé, foi declarado justo por Deus. Só esses conseguirão habitar eternamente na presença do Senhor. A outra questão nesse texto é que ele também fala de um estilo de vida em que existe obediência à vontade de Deus. E você vai encontrar isso dos versículos 2 até o início, a metade do versículo 5. Veja, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quando a gente olha para esses versos 2 a 5, a gente logo percebe que a obediência a Deus atingiu aqui pelo menos 3 pontos: o que eu sou, o que eu falo e o que eu faço. No verso 2, Davi fala que é característica de quem está na presença de Deus ter um caráter íntegro. É claro que as coisas que a gente faz sempre serão resultado daquilo que a gente é. Então, quem tem um caráter aprovado por Deus também falará e fará coisas que Deus aprova. Mas veja que o texto destaca que é alguém que de coração fala a verdade. Ou seja, um coração reto diante de Deus será resultado de uma vida temente ao Senhor, de uma vida piedosa, piedoso aqui no sentido de alguém que se dedica ao Senhor, de alguém que insiste em conhecer a Deus, conhecer sua vontade e colocá-la em prática no seu dia a dia. Na sequência, Davi fala aí de atitudes condizentes com esse coração que vive na verdade. Ele fala de conduta, ele fala de prática de vida, de modo de ser, de um viver justo, correto, aprovado por Deus. Isso é visto na lista de atitudes que se segue no texto.
Vamos ver um pouquinho dessa lista. Veja, ele começa dizendo não difama, ou seja, não é fofoqueiro, não fala mal das pessoas. Ele diz não prejudica o seu amigo, o seu próximo. Essa pessoa também não prejudica o seu vizinho, fazendo calúnias ou inventando coisas que possam prejudicá-lo. No verso 4, Davi evidencia que aquele que deseja viver perto de Deus vai reprovar aquelas pessoas cujas atitudes são reprováveis. Então, além de reprovar as atitudes erradas, ele vai honrar aqueles que temem ao Senhor. E aqui eu me lembro das palavras do Salmo 1, quando ele afirma que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Os justos se unem em prol de uma só coisa, que é amar ao Senhor, amar a sua palavra, em ter prazer em Deus e nas coisas que Deus ensina, naquilo que Deus fala, de modo que o justo, o salvo, ele não perde tempo para ouvir conselhos de pessoas que querem viver sem Deus neste mundo. Eles não se misturam com essas práticas que são condenáveis. Eles insistem em aplicar suas vidas aquilo que a palavra de Deus ordena, ensina e que traz tanto benefício para nós. Mas o verso 4 também acrescenta que aqueles que querem viver perto de Deus são honestos também nas suas palavras. Veja que essas pessoas mantêm as palavras delas, ainda que sofram prejuízo com isso. São confiáveis. A segurança naquilo que eles dizem. Isso me faz lembrar os conselhos do próprio Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. O texto diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Honestidade e manutenção da palavra são exigidas por quem quer viver na presença de Deus. Não dá para ser falso. A falsidade nas palavras é de obra maligna. Por fim, meus irmãos e meus amigos, no verso 5, a primeira parte dele fala de alguém que não explora os seus irmãos, alguém que rejeita se aproveitar da fragilidade, da carência do outro, ao cobrar, por exemplo, juros ou aceitar suborno, dinheiro por fora, para dizer ou para fazer coisas que possam prejudicar o outro. É inadmissível esse tipo de situação. Apenas para que a gente tenha alguma direção aqui, quero citar o que diz a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 20. Veja só o que diz: vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Ou seja, a prática de conseguir lucros com empréstimos não era pecaminosa em si. A ideia aqui, então, é que, em se tratando de um irmão, do mesma nação, do mesmo povo, eles não poderiam se aproveitar das carências, das necessidades dessa pessoa para lucrar em cima dela, seja com juros ou aceitando suborno para prejudicá-la. Trazendo isso para os nossos dias, penso que seja como alguém que se aproveita do outro, que está passando por uma crise financeira e lhe empresta com juros abusivos, ou aquela pessoa que, em meio a alguma tragédia, fecha o seu coração e, tendo alguma coisa para doar ou para vender no preço normal, cobra mais caro, vende mais caro para tentar ganhar em cima daquela necessidade. Não é? A gente viu isso, vê isso, né, de vez em quando, em algumas questões de tragédia, aquela água mineral que você comprava a 8, 9 reais, que passa para 20, 30, né? Alguém se aproveitando da situação. Penso que se alguém entre nós está carente, com a vida em risco, cabe a nós, irmãos em Cristo, sermos solidários e ajudá-los, como diz a Bíblia, sem pensar no lucro. Então, eu quero caminhar para o final, olhando para a última parte do verso 5, quando Davi encerra o salmo dizendo: quem assim procede nunca será abalado.
Esta é a confiança de quem vive perto do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, lemos assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa segurança, meus irmãos. Por mais que hajam lutas, prejuízos, dificuldades, situações complicadas, na presença de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nós não somos abalados, nós permanecemos firmes com o Senhor. Meus irmãos, Deus prometeu levar aqueles que creram em Jesus para habitar, para morar eternamente com Ele. Mas quem deseja estar para sempre na presença de Deus terá que se arrepender dos seus pecados, terá que crer na pessoa de Jesus e recebê-lo como seu único Salvador e Senhor, e após isso será exigido desta pessoa que ela demonstre na sua vida características de um coração íntegro, um caráter transformado e moldado à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo, que vai gerar um estilo de vida que Deus aprova, com práticas justas, corretas, como vimos aqui nesta passagem. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor nesse sentido. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e amigos que estão fazendo esse momento devocional juntamente comigo. Clamamos para que, ó Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, nosso coração comece a ser transformado para ficar mais parecido com o coração de Jesus. Sabemos, ó Deus, que ainda não somos perfeitos. Sabemos que essa perfeição só acontecerá na eternidade no céu, quando estivermos livres desse mundo pecaminoso. Sabemos que estamos sobrevivendo aqui pela Tua graça e misericórdia. Mas isso, ó Deus, não nos isenta de buscar cada dia acertar mais, errar menos, fazer aquilo que é do Teu agrado, insistir, ó Deus, contra mesmo a nossa natureza, contra o nosso corpo, insistir em fazer o que é certo, abençoar as nossas vidas, nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, a nossa comunidade, praticando uma vida correta, tendo uma palavra firme, uma palavra, ó Deus, honesta, que não muda, sem sermos falsos com ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar essas verdades do Salmo 15 às nossas vidas. Permita que quem está me ouvindo e me assistindo agora, que ainda não tem Jesus, seja impactado, convencido da ideia de que precisa, Senhor, se arrepender de seus pecados e crer em Jesus para habitar, morar eternamente com o Senhor e não ser abalado diante das situações, como promete a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abençoe os crentes, os irmãos que estão também me assistindo e ouvindo. Cuida das suas famílias, Senhor. Cuida das suas coisas que estão, ó Deus, vivendo nesse tempo difícil de pandemia. O Senhor nos dê vitória sobre todas essas situações, sobre nós mesmos, contra nosso pecado, contra qualquer coisa que possamos ter em mente que esteja ainda em desagrado, que traga ainda tristeza ao Teu coração. Ajuda-nos para que, confessando os pecados, nos arrependendo, possamos desfrutar das verdades da Tua palavra, quando diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado pela salvação em Jesus, obrigado pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós, obrigado pelo Teu amor, o Teu consolo, o Teu cuidado cada dia que nós estamos experimentando e pela certeza da eternidade com o Senhor por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que nós cremos de todo o coração. Aceita a nossa oração, aceita o nosso clamor e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui esse tempo de reflexão comigo, que espero que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. E eu quero te lembrar, próxima quarta-feira estaremos juntos, aqui às 19h30, domingo às 9h30 com a nossa Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista Santa Cruz, e domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto, que é feito aqui com alguns irmãos, mas transmitido ao vivo
para que você possa também acompanhar da sua casa, tá bom? Deus te abençoe e te dê um restante de semana muito feliz. E qualquer coisa, conte conosco. Estamos orando pela sua vida, ore também por nós. Forte abraço para você, até mais.